Olá pessoal, tudo jóia? Como é que tá aí, terceiro ano? Não tá fácil, né? Mas não tá fácil para ninguém não. A coisa tá realmente complicada para todos nós. Estamos nos deparando com uma situação totalmente diferente de tudo que a gente imaginava, não é? Tudo tem um propósito na vida, tudo, as coisas não acontecem por acaso. Eu acredito que vocês tenham refletido bastante ao longo desses dias que nós estamos afastados, né? Não estamos podendo ter esse contato. Agora estamos reinventando algumas aulas, as chamadas aulas não presencial, para ver se a gente diminui o nosso prejuízo, que está sendo enorme, né? E quando eu falei da reflexão, eu estava dizendo exatamente disso, para que a gente possa ter esse momento de reflexão para ver o quanto é importante a escola, o quanto é importante a gente estar no dia a dia, frente a frente, tentando explicar, tentando passar para vocês o melhor. E muitas das vezes vocês vão concordar comigo, parte do grupo, parte da turma, fica sem ter a vontade, ter o desejo de manter esse aprendizado em dia. Mas é, como eu disse para vocês, um ensinamento. Talvez após essa pandemia, a gente tenha uma concepção bem diferente do mundo e das coisas, né? Os valores que a gente realmente pregava. Eu acho que é necessário a gente fazer essa reflexão, é preciso que a gente passe por essa prova, né? Por essa aprovação mais uma vez, e que a gente possa realmente dar valor às coisas que merecem ser dadas valor na vida da gente, tá? Apenas para a gente fazer uma introdução com relação a isso. A dificuldade está sendo grande para todo mundo. Nós, professores, estamos tendo que reinventar, né? Fazendo vídeos aqui, uns vídeos caseiros, né? Uns vídeos que não tem muita novidade não, mas são os recursos que a gente conta e a gente vai se adaptando e se adequando a isso aí, tá? O mais importante é assim, é que vocês se organizem, que vocês realmente busquem diminuir o prejuízo de vocês, porque o prejuízo é totalmente para vocês, tá? Eu estou vendo aí alguns do grupo postando, que dia que vai voltar às aulas? Gente, pelo amor de Deus, vocês ainda não se tocaram da nossa situação, tá? Se intere sobre o assunto, repense aí, porque vocês vão ver e vão concordar comigo. Viu? Primeiro, que a escola vai ser a última a voltar. Infelizmente, ela vai ser uma das instituições últimas ao ter o seu retorno, porque é dentro da escola que está a maior aglomeração, né, de pessoas de todos os níveis sociais, de todas as classes sociais, e que tem parentes idosos dentro de casa. Enfim, então, se é um veículo que pode ser um veículo transmissor de um contágio, de um vírus como esse, certamente a escola vai ser uma das últimas a voltar. Tá? Nosso ano 2020 foi bastante comprometido, ou vai ser bastante comprometido, em todos os aspectos, né? Na educação, na indústria, em todos os parâmetros de trabalho, em todas as situações. Então, infelizmente, é isso. Tá? Mas a gente vai tentar diminuir, depende muito de vocês. Vocês precisam se organizar para vocês não terem um prejuízo maior. O que vocês, quando eu falo prejuízo, é no aprendizado de vocês. Então, está aí a nossa necessidade da gente realmente refletir e fazer diferente. Eu falo, o conselho que eu dou para o meu filho, eu também repasso para vocês todos, né? A diferença cada um vai fazer agora. Cada um que está aí no outro lado, né? Aí você é quem sabe, o que é que eu quero da minha vida? O MEC manteve lá o Enem, tá? Para a mesma data que estava prevista. Ainda não mexeram na data do Enem, tá? Agora vocês já vão ter agora nesse mês que vem já fazendo as inscrições. Vamos ficar atentos a isso aí, as datas, né? E aí? Essa é a grande sacada. E o aprendizado, o tanto de conteúdo que deixaria de ser.
Eu acredito que o MEC deva dar uma prorrogadazinha aí nessa data do Enem. Eu acredito, né? Isso aí é apenas uma opinião pessoal. Assim como eu acredito também que a gente não volte às nossas aulas presenciais, às nossas aulas lá na escola, antes do mês de junho. Dificilmente, infelizmente. Enquanto isso, vamos aprender, vamos buscar, vamos nos reinventar, certo? Para isso é o seguinte, nós já tivemos no capítulo 1 falando sobre o mundo em guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a dificuldade que foi, que atravessou o mundo todo. A Europa se transformou num canteiro de guerras e foi um horror, né? Ao final da guerra, 9 milhões de mortos, mais de 20 milhões de feridos, enfim. E aí a gente está vendo a história dos últimos 150 anos, né? Depois a gente viu a Revolução Russa, que ocasionou a partir de quê? A Rússia estava na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E em 1917 a Rússia sai da guerra para poder dar uma atenção maior a essa revolução, a essa revolta civil que estava acontecendo dentro do seu próprio país. E a saída da Rússia, a entrada dos Estados Unidos na guerra vai ser o diferencial, né? Vai fazer com que as potências do eixo, né, saiam vencedoras da guerra. Uma guerra que deixou um prejuízo imenso, enorme para o mundo inteiro. E aí a gente volta agora a nossa história para esse mesmo período. E o que estava acontecendo no Brasil nessa época, professor? Esse é o assunto nosso agora do capítulo 3. E aí eu peço a vocês assim, leiam, vocês têm o material de vocês, você está com o livro nas mãos. Ah, não estou com o livro na mão não, professor. Então vai lá no Google e coloque lá, né? Brasil, República, início da República. Você vai ter um monte de texto para que você possa fazer a leitura. As informações estarão lá. Ah, professor, a leitura e tal. Eu vou lá, vai lá no Google e coloca também. Pode colocar, né? Brasil, início da República e coloca em vídeos. Vai ter um monte de professores explicando. Dessa forma que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Vídeo aulas, eles vão ter um recurso tecnológico, porque esse vídeo meu é caseiro. O dele já tem uma tecnologia melhor. Agora, é preciso que vocês façam esse esforço por vocês. Tá? Esse esforço de buscar, de pesquisar. Pesquisa. A pesquisa é a fonte do conhecimento de todos. O professor vir para aqui entregar de mão beijada, mastigadinho, não vale a pena, o valor não é a mesma coisa. Agora, se vocês buscam com o esforço de vocês, vocês sabem ler, vocês sabem interpretar, é necessário que vocês façam isso por vocês, tá? Façam isso por vocês, para que o prejuízo de vocês não seja tão grande assim, tá bom? Então, assim, a gente começa agora falando sobre o Brasil, o capítulo 3 nosso, mostrando como é que o Brasil saiu da monarquia e entrou na república, tá? São modalidades de administração, modalidade de governo diferente, tá? Então, assim, até 1889, o Brasil era monarquia. Quem governava era um rei. Depois de 1889, agora não é mais um rei quem governa, não é mais um imperador. Vai ser um presidente que é escolhido pelo povo, pela população. Essa é a diferença, esse é o assunto nosso. Muito simples de ser entendido, porque nós vivemos nesse regime de administração pública, nesse regime de governo, que é o sistema presidencialista, o republicano presidencialista. Mas aqui a história, o capítulo 3, vai contar como é que se chegou a isso, como é que mudou isso, né? Quando que mudou isso? E a gente vai ver que não foi nada fácil, né, o início da nossa república, porque nós vivíamos em um país essencialmente monárquico, né? Quem governava o Brasil era Dom Pedro II, era o imperador do Brasil, e, por incrível que pareça, foi um golpe, tá? Quem acabou com a monarquia, quem acabou tirando a monarquia. O Brasil dormiu império,
e acordou a república, e as pessoas não participaram diretamente disso. Por isso que eu estou dizendo que foi um golpe. Um golpe, na verdade, é organizado, pensado pelos militares. E aí a gente vai ver assim, o Marechal Deodoro da Fonseca, junto com uma comissão, vai chegar a Dom Pedro, lá no palácio, e vai dizer: olha, Dom Pedro II, acabou. Nós agradecemos muito bem toda a sua dedicação ao Brasil, mas você pode retornar, pode ir embora. Tem um navio já lá no porto lhe esperando para te levar embora para Portugal de volta. Porque a partir de hoje o Brasil será uma república. Mas aí é que está a questão da história, é onde a gente perpassa e a gente vai aprender a estudar história como? É de um dia para o outro mesmo que isso acontece? Claro que não. Essas ideias já estavam vindo fomentadas, estavam sendo pensadas antes. Tá? O governo de Dom Pedro II certamente não estava bom. Ele tinha perdido, né, a estribeira da coisa. Eles tinham perdido, ele estava fora de sintonia. Porque se tivesse tudo maravilhoso, a gente estava no Império até hoje. Então ele se perdeu, ele perdeu principalmente o apoio daquelas pessoas que davam sustentação ao seu governo. Quem eram essas pessoas? Os grandes fazendeiros. Ah, professor, por que ele perdeu o apoio dos grandes fazendeiros? Imagine, lembra que um ano antes, o que aconteceu em 1888? A libertação dos escravos. Quem era a fonte de mão de obra dos fazendeiros? Os escravos. E aí veio uma lei que foi, do governo de Dom Pedro II, mais precisamente pela princesa Isabel. Ela assinou a Lei Áurea, libertou os escravos. Libertou os escravos. E os fazendeiros? E o prejuízo deles? Os escravos eram bens patrimoniais, desses grandes fazendeiros. Eles vão se revoltar e vão cruzar os braços para Dom Pedro por causa disso. Então tudo tem um motivo. Então se ele perdeu esse apoio, aí agora já fica mais difícil. E Dom Pedro vai... não foi apenas essa questão da libertação dos escravos. A própria dificuldade de governar que ele vinha tendo há alguns anos vai acumular um problema atrás do outro. E começa a entrar na moda, no mundo inteiro, essa questão de recriar, de fazer um novo tipo de governo agora, que era a república. E o Brasil vai se transformar em uma república. E os primeiros anos de Brasil republicano, que o próprio Marechal Deodoro da Fonseca vai assumir como primeiro presidente do Brasil, sem ser eleito. Ele vai assumir até que se organize isso. Tá? E ele vai enfrentar sérias dificuldades. Muitas das pessoas nem sabiam o que era a república. Imaginem vocês isso aí. As pessoas não sabiam o que é isso. Muita gente nem sabia que Dom Pedro tinha ido embora, não. E o Brasil começa uma forma de governo diferente, sem as pessoas terem nenhuma experiência com relação a isso e nem conhecimento com relação a isso. Segundo um escritor da época, chamado Aristides Lobo, ele disse o seguinte, o Brasil assistiu bestializado à proclamação da República. Bestializado, esse termo que ele usou, exatamente assim, o que é isso? As pessoas estavam pensando, o que é isso aí? O que é República? Tá? Fato é que a gente inicia a chamada Primeira República no Brasil com o comando dos marechais, a República da Espada, porque os dois primeiros presidentes do Brasil vão ser do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal, depois que o Marechal Deodoro da Fonseca sai, 2 anos depois, entra o Marechal Floriano Peixoto. Tá? E aí nós vamos ter, seguidamente, depois a oligarquia cafeeira, a oligarquia dos fazendeiros, os mineiros, os de Minas Gerais, os fazendeiros de Minas Gerais com o leite, e os de São Paulo
com a produção do café. Esses vão assumir de fato o governo do Brasil, eles vão fazer acordos políticos, conchavos políticos, para se manter no poder durante 30 e tantos anos, quase 40 anos. É a chamada República do Café com Leite. Esses foram os primeiros anos de república no Brasil, com revoltas uma atrás da outra. Foram várias as revoltas que foram instaladas no Brasil durante o início dessa primeira república. Tá? A gente vocês vão ter tudo isso, vocês tá no livro de vocês, no capítulo 3. Tá? As dificuldades, essas revoltas. Nós tivemos a revolta federalista, inclusive nós tivemos também uma das revoltas que a gente mais tem conhecimento, porque foi próxima de nós aqui, próxima à Feira de Santana, né? A revolta de Canudos, né? A Guerra de Canudos, que aconteceu aqui na Bahia, e que foi liderada por um homem chamado Antônio Conselheiro, né? Antônio Vicente de Mendes Maciel, Antônio Conselheiro. Foi uma revolta messiânica, porque tinha cunho religioso no meio. E vocês vão poder também, pesquisem sobre a revolta de Canudos. A Guerra de Canudos, ela está narrada e está escrita no livro de Euclides da Cunha, né? Os Sertões. Foi um massacre que foi feito em Canudos. Foi a forma como o governo republicano deu as suas cartas, né, de forma mais horrível possível. Como eu queria estar com vocês dentro da sala de aula hoje, para a gente poder aprofundar nesse assunto um pouco mais. É um assunto interessante, essa questão dos primeiros anos de república no Brasil. Mas nós estamos impedidos de estarmos juntos. Por isso é que eu peço a vocês isso. Dê uma chance a vocês mesmos. Procure, faça a leitura. Responda ao capítulo aqui que eu estou falando. Faça um resumo desse capítulo. Tá? Para que vocês possam ter pelo menos uma base desse assunto. Porque aí quando a gente retornar, a gente pode até voltar a falar disso novamente. Podemos não, devemos voltar. Para ver se ficou, fazer aquela investigação com vocês, fazer aqueles detalhes, né, na sala de aula, para saber se realmente vocês acompanharam isso. Mas pouca coisa a gente vai poder fazer, além também do que a gente já estava fazendo muito pouco dentro da sala de aula, pelas dificuldades, né? Enfrentadas, a sala de aula cheia, a sala de aula com grande parte desinteressada. Mas eu tenho fé, eu acredito que pelo menos essa lição, com essa pandemia, a gente vai ter dessa valorização. Eu acho que nós vamos voltar mais fortalecidos com isso. Eu espero que vocês realmente façam essa reflexão e que possam valorizar muito mais, as nossas aulas, tá bom? Mas eu vou também indicar aí um vídeo para que vocês assistam, e um vídeo aula. Não tem dificuldade nenhuma, é só clicar aí em cima do nome do vídeo que eu vou passar e vocês vão poder fazer essa reflexão. Mas não deixe de ler não, leia o capítulo inteiro, tá? Leiam 1, 2 vezes. Nós estamos dentro de casa, dá tempo de fazer tudo isso aí, tá bom? Estou com saudade de vocês, pode ter certeza disso. Mas precisamos nos manter dentro de casa. A coisa só está começando, viu? Infelizmente. Abraços a todos e mandem as dúvidas de vocês para mim. Pode mandar no PV. Professor, eu queria que você me falasse isso, que onde eu tiver, eu faço uma gravação rapidinha para vocês aí de voz, ou escrevo e tiro as dúvidas de vocês. Tá bom? Abraços a todos.